Oi, gente! Acho que já começou. Já apareceu ao vivo, então começou. Tudo bem? Hoje a nossa live é sobre contratos públicos e licitação. Eu sou Fabiola Bento, no canal FB Andrade Gel. E eu vou chamar o Frederico Eblin, que vai acompanhar a gente hoje. Tá bom? Espera lá que eu vou chamar ele agora. Que eu tô adivinhando aqui como é que faz. Eu me confundo sempre. Olá, boa tarde, gente. Estou tentando chamar nosso convidado que já está aguardando aqui. Fred, Fred, está me vendo? Eu acho que você já está aí na... Me envia uma solicitação, por favor, no FB Andrade Gel. Eu estou tentando te chamar aqui, a gente vai já começar. Não. Estou tentando chamar ele aqui, mas ele vai já entrar, gente. A gente testou, estava tudo bonitinho. Olha, a Bruninha tá aqui, a Milis. Gente, e eu ansiosa para começar a live, que eu tô agoniada aqui. Mas espera lá que a gente vai conseguir. Essas coisas acontecem mesmo, né? Eu tô tentando chamar o Fred. E a gente fechou um roteiro muito legal, que vai falar sobre... contrato, licitação. Ele tem uma experiência enorme para contar para vocês. Eu só não estou conseguindo chamar ele aqui na live, mas ele já está aguardando, inclusive. Ele está no FB Andrade Gel ou ele está no teu? Espera lá que eu vou entrar em contato com ele aqui, filho. Eu acho que ele tá no celular. Tem... Gente, já descobri o problema. Ele vai já entrar aqui. Eu dou um problema no celular dele, já tá chegando. Enquanto isso, deixa eu atualizar vocês. A gente está no projeto da live semanal aqui na FB Andrade Gel. As lives são sempre de conteúdo técnico e a ideia é ter um bate-papo mesmo sobre as coisas, falar sobre engenharia, falar sobre meio ambiente, falar sobre geologia, né? Afinal eu sou geóloga, né? Para quem não me conhece, eu sou geóloga, já tenho uns 20 anos. Olha o Fred, gente, o Fred entrou. Pera lá que tô chamando ele. Tô te chamando, Fred. Aí eu continuo a apresentação com ele
com a gente. Olha só que legal, o Fred deve estar entrando agora. Eu te fiz uma solicitação, baby. Oi, Oi, Yara, tudo bem? Oi, Tudo bem, baby? Tudo, e a senhora? Tá conseguindo me ver? Tô vendo, tô ouvindo bem. Só tô no escritório. Dando tempo para trocar uma ideia contigo. Ai, que maravilha! Muito obrigada. Eu sei que você é bem aperreado. Então, a gente conseguiu aqui Frederico Evelyn ao vivo na live da FP Andrade Gelma, um canal que vai falar sobre geologia, engenharia e meio ambiente, toda semana com vocês, gente. Seguinte, Fred, primeiro você se apresenta, funciona mais ou menos assim, é tipo um bate-papo mesmo, né? Então eu queria muito que você se apresentasse, a gente está com o pessoal da faculdade, tem pessoal do CREA aqui junto com a gente agora, tem aluno, ex-aluno. Então, fala um pouquinho sobre a tua formação, certo? E aí a gente entra no assunto que hoje vai falar sobre contratos públicos de licitação. Fale lá, Bem, tá com a palavra. Bora lá. Sou ex-aluno da Uninorte, com muito orgulho. Na verdade, tenho um aluno da Uninorte trabalhando comigo hoje, mas ele faz engenharia civil, ainda não se formou. Assim, sou formado em engenharia pela Uninorte, é minha segunda formação. Minha primeira é administração de empresas. E eu notei que trabalhei primeiro na área de licitações públicas e notei uma grande necessidade do mercado em relação a isso, principalmente em relação a bons profissionais. E isso me fez entrar na área de engenharia. Eu fiz engenharia realmente como uma opção secundária. Hoje é minha formação primária, eu não me imagino não sendo engenheiro. Então, gosto muito da área. Meu primeiro contato com licitação não foi como engenheiro civil, foi como administrador. E justamente notei uma grande necessidade de bons profissionais nessa área. Aí, a engenharia civil de grande porte, ou as obras de grande porte, elas não são muito bem vistas, de uma forma geral, por conta de vários aspectos. Tá? Dentre eles, os contratos públicos, que a gente tem vários históricos, enfim. A gente vai falar disso depois, acredito que sim. Então, a gente vai. Eu queria que o pessoal te conhecesse, entendeu? Se bem que quando assim, eu fiz a divulgação de que a gente ia ter uma live, assim, eu tenho empresa, né? Então, eu mandei para muitos contatos e alguns deles me deram retorno dizendo que te adoram, sabia? E eu nem sabia que eles te conheciam. De verdade, eu falei, nossa, eu tô bem na foto, eu tô com uma pessoa assim que é conhecida, é pop e tal. Então tá fazendo uma história bonita, Fred, de verdade. Não, isso é muito bom, é o reconhecimento pelo trabalho. Eu fico muito grato e muito satisfeito por toda a oportunidade que a Uninorte tem me proporcionado. Quer seja em palestras ou em conversas como essa, por exemplo. Dentro da Uninorte eu sou extremamente grato por tudo que eu vivi. Foram 5 anos maravilhosos aí, que me proporcionaram exatamente o que eu sou hoje. Então, isso me traz uma gratidão muito grande. Claro, em paralelo à engenharia civil, eu tive a oportunidade de fazer duas especializações. Fiz a terceira depois de formado, em cálculo estrutural. Estou fazendo um mestrado agora, só que na área empresarial, estratégia empresarial. E é bom ter essa como se diz, digamos assim, tem um conhecimento mais holístico. Eu vou usar essa palavra que eu acho melhor, né? Porque é uma grande crítica. A gente uma grande acaba crítica que eu faço à engenharia, de uma certa forma, é que engenheiro ele é muito objetivo. E para certas situações, a objetividade extrema ela não é algo favorável. Ela impede várias oportunidades. Porque é exatamente isso, nós saímos da faculdade com uma visão muito objetiva, que é o que preza as exatas. Mas a questão da humanas, que é uma visão mais holística de todo um processo,
a engenharia não tem. E eu tento agregar essas duas, sempre fazer uma especialização na área de humanas, uma especialização na área de exatas, um mestrado na área de humanas, e vou tentando agregar essas duas nuances. Sim, essa necessidade de diversidade, né, que o mercado pede, né? Com certeza. O mercado pede isso da gente. Agora, Fred, né, me explica o que, afinal, é licitação. Porque, assim, antes da gente iniciar efetivamente, né, na cereja do bolo, né, eu tenho que saber, primeiro eu tenho que conceituar isso, porque eu, por exemplo, eu não trabalho ainda nessa área, de verdade. Eu tenho empresa, acho que já tem quase uns 10 anos, o meu público é mais empresas privadas mesmo, e o meu serviço também é bem específico, mas agora eu estou vendo nesse contexto da pandemia, né, eu acredito, de verdade, não acho que a gente está parado, de verdade. Vai haver um crescimento muito grande, porque precisa reaquecer a economia. E a construção civil, ela sempre, em todas as crises, ela fez parte integrante desse processo de retomada, né, das condições econômicas das pessoas, porque ela emprega muita gente e ela faz isso em várias frentes. E aí te pergunto, a licitação é uma alternativa, especialmente para empresas pequenas, ou ela só serve mesmo para quem já é empresa top, que já tem, sabe, que já está acostumado? Primeiro, antes disso, o que é licitação? Para a gente entender um pouco melhor. Licitação. Aí depois me responde isso, porque eu estou vendo se eu vou encarar isso ou não. Tá. Não, tudo bem. Licitação nada mais é do que um contrato, tá? Um contrato público. Assim, dentro das modalidades de licitação, por incrível que pareça, até um concurso público, um certame, é uma forma de contrato público que vai procurar mão de obra. No caso de uma licitação específica, é um contrato público entre um ente federativo, ou estadual, municipal ou federal, que demanda uma necessidade da qual ela não possui, existe um capital para isso, e a forma oficial ou legal de se alocar um recurso público dentro de uma obra ou serviço ou aquisição de bens e materiais é através de uma licitação, que tem as suas modalidades. Existe, por incrível que pareça, uma legislação específica para pequenas empresas, para microempresas. Para pequenas empresas? Eu tenho chance? Existe. Tem. Na verdade, não eu sou só EPP, tem eu tenho chance. Como tem prioridade na contratação. Eu comecei a ficar interessada nisso mais ainda agora. É exatamente isso que pouca gente entende. Existe, por exemplo, em questões de empate, que acontece muito em pregão, empresas de pequeno e médio porte, elas têm prioridade, até por questões de cunho regional. Então, assim, é algo que eu vivi recentemente. Nós adquirimos um contrato para Paranaguá, no Paraná. Então, deu uma... Alô? Oi? Fabiola? Oi, voltou? Oi, voltou. Acho que foi a conexão aqui, voltou? Voltou. Bem, então... Eu entendi até Paranaguá. Pois é, em Paranaguá nós ganhamos uma licitação para manutenção portuária. E recorreram exatamente porque nós éramos uma empresa do Norte. E nós estávamos ganhando uma licitação no Paraná. E um dos motivos pelo qual recorreram foi exatamente esse. Nós não tínhamos o cunho da regionalidade. Porém, a nossa empresa aqui em Manaus, ela é caracterizada como uma pequena empresa, pelo grau de faturamento dela. Então, nós entramos, recorremos e conseguimos adquirir e ficar com um contrato de manutenção portuária lá em Paranaguá. Então, existem várias nuances dentro de um certame. O que a gente tem que avaliar, a primeira parte, é o projeto base. Normalmente, a gente observa a necessidade pública, ela já vai da licitação, já chega na licitação. E tem as suas modalidades. A energia foi embora, opa, voltou. Eu estou aqui no escritório, comecei a ficar preocupado. Mas... Não, mas voltou, está aqui comigo. Voltou. Aqui a gente tem gerador, graças a Deus está tranquilo. É só um apagão. Aqui oscilou a internet, mas graças a Deus desligamos tudo. Tudo que tinha de apoio aqui foi desligado, só está eu e tu no celular. Então, vamos lá.
o projeto básico, ele é muito importante, porque ele vai dar origem à licitação, entendeu? E, claro, dentro do projeto básico, o que mais se peca é o orçamento. Um orçamento bem definido gera um projeto com um valor bem definido. E o que vai, depois disso, atrelar a modalidade da licitação. Até 150 mil para obras civis, a gente pode fazer com carta convite ou dispensa de licitação. 3 propostas basta para que se faça um contrato até 150 mil de serviço ou realização de alguma atividade na área da construção civil. Depois da carta convite, que é a próxima modalidade de contratação, vai para a tomada de preço, que ela até 1,5 milhão. Então, toda a parte de serviço de obra até 1,5 milhão, ela é caracterizada como tomada de preço. Depois disso, entra acima de 1,5 milhão, a modalidade é uma concorrência. E dentro da concorrência existe o pregão eletrônico e o pregão presencial, que pega qualquer valor acima de 1,5 milhão para execução de obra civil. Esses valores que eu estou te passando... execução de obra. E qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Esses valores são valores da legislação 8666/93, que é a lei que rege toda a parte de contratos públicos. Então, o que muita gente pensa como licitação, eu tenho uma concorrência. Essa minha concorrência, eu posso ter 2 formas de participar dela. Ou vou participar através de um pregão eletrônico ou de um pregão presencial, na qual a minha proposta orçamentária ela tem que ser atrelada a todos os itens que o edital me fornece. Então, aí eu te interrompo um pouquinho. Espera lá. Então, basicamente, para eu ter sucesso nessa empreitada aí, eu preciso... o fundamental mesmo é que meu orçamento esteja bem embasado. É isso. Com base no meu projeto, com base no meu projeto básico, né, o meu orçamento ele tem que estar com condições, digamos assim, financeiras, reais, de eu atender aquele certame. Certame, a palavra exato. Isso? Certame, é um concurso, é um certame, exato. É um certame, né? Aí rapidinho, antes da gente voltar para esse raciocínio, que fiquei curiosa, né? No papo que a gente teve, né, no Esquenta, antes dessa live, lá no WhatsApp, você me falou que é muito importante as empresas terem uma, como é que fala? Análise de viabilidade financeira. E aí eu queria que você falasse um pouquinho antes da gente continuar, porque, assim, né, tem que ter o pé no chão também para não fazer conta, né? Não assumir uma coisa muito maior do que as pernas e de repente, logo no início de um sonho promissor, né, acabar e vir com e sei lá, eu enxergo isso como se eu não conseguir cumprir o contrato, eu posso ser penalizada, né, do ponto de vista civil. Não sei se isso acontece ou não. Aí eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. Assim, de certa forma, a viabilidade financeira, quando tem um certame e um concurso, ele fornece o edital e fornece todas as planilhas orçamentárias necessárias. A empresa ela tem que dar uma proposta. No caso de um pregão eletrônico, com vários lances, eu vou dando descontos em cima daquele valor original do serviço. Agora, eu participei recentemente de um certame que eu não sou pregoeiro, mas eu acompanho e eu faço as análises de viabilidade financeira e dou o teto. Olha, esse é o maior desconto que a gente consegue dar dentro dessa planilha orçamentária que nos foi apresentada para que a empresa execute a obra e tenha retorno financeiro. Porque não adianta eu executar a obra e fechar no 0 a 0, é melhor colocar o dinheiro numa aplicação financeira que ele vai render mais. Então, eu faço análise da viabilidade financeira para até o teto. Olha, meu teto é esse. Meu teto é um desconto de 12%. Meu teto é um desconto de 15%. Acima desse desconto, eu vou começar a ter prejuízo financeiro para entregar a obra. Então, a gente passa isso para o setor de licitação, até porque um dos cursos que eu não tenho e eu quero fazer ainda esse ano é o curso de pregoeiro. Exatamente por isso. Pode? Não... Quer dizer, eu posso ser pregoeiro? Qualquer pessoa pode ser pregoeiro. Sério? Sério? Eu estou me amarrado nesse negócio. É muito bom o curso, eu até recomendo. Verdade? Qualquer pessoa pode ser pregoeiro. Eu não sabia não que existia essa possibilidade. Sim, tem. Mas enfim, né? Então, a proposta ela tem que ser apresentada com um desconto máximo para que a empresa possa executar a obra. Eu vou dar um desconto hipotético de 25%. Ok, ganhei a obra, maravilha. Eu consigo executar?
Minha obra Entendi. custou 10 milhões. Eu dei um desconto de 25%. Beleza, eu consigo executar a obra com esse desconto de 25%, porque o contrato não vai ser em cima da proposta, vai ser em cima do desconto que eu dei. Entendi. Entendi. Então, realmente tem que ser uma coisa muito bem pensada. Aí eu te pergunto. Hoje em dia, cara, se você entrar no SICAF, que é o site do Comprasnet, para fazer o cadastro de qualquer empresa e acompanhar, porque você pode acompanhar os pregões eletrônicos sem participar. Alguns autorizam você participar, até porque por conta da transparência pública. Principalmente os pregões federais, eles são abertos ao público. Você vê descontos ali de 17%, 18%, 23%. Para a gente que trabalha com orçamento, é surreal você ver uma empresa dando 23% de desconto numa obra pública. Ela não vai terminar. Entendeu? É surreal. E muitas vezes elas fazem isso para que uma empresa pegue, que é a que a gente chama de empresa bucha de canhão, ela vai pegar, vai perder, e o segundo colocado vai ser chamado. Então, muitas das vezes, eles baixam muito o preço para que alguém que esteja interessado em pegar também baixe o preço, e esse cara não vai conseguir fazer, e o terceiro vai pegar. Ou seja, tem uma estratégia, como em um leilão qualquer, por exemplo, a estratégia de você aumentar o preço para valorizar aquele produto, mas você não quer comprar. A mesma coisa, uma empresa ela baixa o preço para desvalorizar aquela obra, mas ela não quer pegar. Cara, isso é irreal na minha cabeça, é muito, muito antiético, de verdade, assim. A gente deveria trabalhar de uma forma mais correta nesse sentido, não achas? Porque com certeza, errado já. Mas, infelizmente, é o mercado que a gente vive. Isso, no caso de um pregão eletrônico, que teoricamente deveria ser ter sua lisura ilibada, você não ter nenhum tipo de problema, mas não, é justamente aí que existem algumas estratégias para você ter um contrato público, baixando um valor até a mais daquela obra, desvalorizando, por exemplo, aquela obra, para que você tenha a contratação de uma outra empresa. A empresa que eu trabalho, a DR7, nós fomos chamados no Amapá para assinar um contrato e nós declinamos. Só que, pasme, nós éramos os 7º colocados. Caramba! Então, não, mas é muito complicado esse tipo de serviço para cá, né? Porque eu vejo assim, a região norte, em termos de logística, fornecedores, né? Especialmente se são obras que precisam... Bom, na minha visão, que é um pouco primária sobre isso, serem efetivadas, por exemplo, no interior do estado, enfim, né? Onde o acesso é mais difícil, é bastante complicado, né? Você levar essa infraestrutura, digamos assim, essa visão, né, das políticas governamentais por meio desse tipo de serviço, né? Daí, assim, nós declinamos da licitação e, claro, a empresa vai ter que chamar a 8ª colocada e assim sucessivamente até chegar naquele valor, ou chegar numa empresa que aceite fazer pelo desconto. Mas, no caso, isso para pregão eletrônico. No caso, nós temos o pregão presencial, que não deixa de ser a mesma modalidade, mas dentro de uma sala com um pregoeiro registrado, no qual as propostas são feitas também dentro de um desconto pré-estabelecido por cada empresa. Daí nós temos a tomada de preço. Para licitação, assim, estou vendo de cima para baixo. Para licitação, tomada de preço até 1,5 milhão é uma modalidade pouco utilizada, porque o TCU ou o TCE, eles veem a modalidade de tomada de preço como algo ruim de fazer. Se você tem uma obra que vai até 1,5 milhão, é mais fácil e mais transparente você fazer um pregão eletrônico do que uma tomada de preço. Então, eles preferem, fica até mais transparente, com obras desse vulto, fazer um pregão presencial, um pregão eletrônico, enfim. E dentro do pregão existe uma modalidade de contrato que é a ata de registro de preço, que muita gente confunde. Ata de registro de preço, é outra modalidade. É verdade. Eu não conhecia essa. Até a tomada de preço eu tinha um conhecimento razoável, mas ata de registro de preço não tem ideia. A ata, o pessoal confunde muito. A ata de registro de preço, ela não é uma tomada de preço. Ela é um concurso, normalmente
na esfera de pregão eletrônico ou pregão presencial. Ela tem os valores muito altos, varia entre 22, 27. Eu peguei uma ata de registro de preço de 36 milhões. Então, são atas muito altas, são valores muito altos, mas são para serviços continuados. Então, não é uma obra. Eu vou fazer uma manutenção, vou dar aquele serviço continuado durante um período específico, normalmente é um ano. Então, todos os serviços continuados, eles não são projetos, eles são ata de registro de preço. O ente federativo, ele faz o projeto básico, caracteriza aquela obra dentro da sua modalidade, como, por exemplo, a ata de registro de preço, e a partir daí, ele vai licitar através de um pregão eletrônico, um pregão presencial, para ter uma empresa para prestar aquele serviço. Então, as pessoas confundem ata de registro de preço com a tomada de preço, que é uma modalidade até 1,5 milhão. Entendi. E Fred, diz-me, onde é que a gente acessa esses editais? Por exemplo, eu me perco bastante, porque eu sei que tem o CICAF eu não sei se o nome é bem, acho que é CICAF, que é do governo federal, não é isso? Você tem que fazer um cadastro, um portal que tem várias etapas ali, é bastante, eu não vou dizer complexo, mas é trabalhoso, porque tu tens que colocar a tua vida inteira, né, empresarial ali dentro daquele instrumento. Mas vocês também trabalham com licitações estaduais e municipais? Também tem essa possibilidade? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre onde a gente vê esses editais, como é que a gente tem acesso, como é que vocês ficam sabendo dessas coisas? Por conta da lei de transparência, toda licitação ela tem que ser divulgada em jornais de larga escala. Por conta do custo, os jornais efetivos, eles não divulgam isso. Alguns divulgam, por exemplo, aqui em Manaus a gente tem a Crítica, de vez em quando sai no jornal da Crítica mesmo, sai alguns avisos de licitação. Eu já tive contato com alguns deles, mas não é comum. A maior parte dos avisos de licitação, eles saem através do Diário Oficial, tanto do município como o Diário Oficial do Estado. São as imprensas oficiais do município e do Estado que divulgam as licitações. Então, nós temos uma equipe dentro da empresa que é destinada só para consultar. É fominha de licitação. Isso. É a fominha de licitação. Fominha de licitação. Eles são designados diariamente para procurar as licitações dentro dos municípios ou dentro dos estados que a gente tem interesse em participar. Então, por exemplo, a gente acha uma licitação, um edital de uma licitação que a gente tem interesse. Maravilha. A gente se desloca até o município ou até o estado, adquire o edital. Dentro do edital vem todos os projetos, vem a planilha orçamentária, vem tudo. A gente faz a nossa proposta de concorrência e vai para o certame para brigar, para baixar preço, no caso da modalidade que a gente está concorrendo. Para pequenas empresas, a modalidade mais cobiçada é a carta convite. Isso carta a nível... convite, eu tenho que anotar isso. Carta convite é o que eu quero, então. Carta convite. É porque ela é até 150 mil. Então, ela não gera um valor muito alto. E, normalmente, as cartas convites, elas são destinadas à elaboração de projetos. Por exemplo, para fazer uma licitação, eu preciso ter todo um estudo de viabilidade. Não é só fazer um edital, um memorial descritivo da obra e pronto, vou licitar. Não. Eu preciso ter todos os projetos básicos, executivos, complementares. Eu estou passando em Boa Vista, cheguei de Boa Vista agora, essa semana, e lá nós estamos trabalhando em relação a exatamente isso. A gente conseguiu impugnar uma licitação que iria ocorrer lá no estado por ausência de algumas documentações dentro do projeto, dentro do edital. O edital não fornecia algumas informações para que a empresa apresentasse o projeto básico e a gente entrou e impugnou a licitação, impugnou o certame. Entendi. Eu sou eventualmente chamada para fazer os termos de referência de algumas partes, né? Porque em muitos momentos nós trabalhamos como parceiros, né? Especialmente quando a gente trabalha dentro, por exemplo, da implantação de sistemas de abastecimento de água no interior, né? Normalmente, não tem a possibilidade nenhuma de ter estação de tratamento, enfim. Então, normalmente pedem lá do engenheiro, né? Da parte da empresa de engenharia, os projetos relacionados à construção da rede de drenagem,
reservatório elevado, as cisternas e tudo, e o abastecimento normalmente é via poço circular. Né? Então, tem que inserir dentro dessa licitação também a parte de geologia, e algumas vezes eu sou chamada para fazer os termos de referência. Só que o que acontece comigo? Que vão acompanhar a licitação, exatamente. Então, é disso que você está falando, né? Então, por exemplo, a prefeitura, sei lá, a prefeitura que está disposta a fazer, está pedindo essa solicitação, né, para colocar nesse tipo de concorrência, né, para contratação, ela vai buscar profissionais, né, para montarem esse escopo técnico para que seja inserida no edital. É isso que você está dizendo? Exatamente. E caso não esteja inserida no edital, caso os termos de referência não estejam presentes, todo o processo pode ser impugnado. Pode ser suspenso até a apresentação das documentações necessárias. Por isso que algumas prefeituras, elas pegam a carta convite, contratam uma empresa para fazer toda a parte de estudo e apresentar isso para a CGL, a Comissão de Licitação, para que a Comissão de Licitação elabore o edital, elabore o projeto básico e aí sim seja licitado o serviço. Mas, por isso que agora, na nossa região, eu falo por experiência própria, a maior parte das prefeituras, o estado aqui do Amazonas, ele já melhorou muito, pelo menos dos 5 anos para cá que eu trabalho efetivamente nessa área, então o estado já melhorou muito. O município está acompanhando toda essa melhoria, mas alguns outros municípios não. Então eles pegam para licitar uma obra e a própria prefeitura não tem capacidade para fazer o projeto básico. Ela não tem capacidade para fazer a parte complementar do certame. E isso gera um orçamento que não tem... Completamente irreal, né? Totalmente irreal. Daí uma empresa pega uma obra acreditando que aquele orçamento está verídico, que ela tem capacidade de executar, dá um desconto, na hora de executar o serviço, ela começa a ver que não é bem assim. Então, mas aí não seria... Mas, Fred, rapidinho, não seria o caso dela antes fazer justamente essa questão que você comentou um pouquinho antes, da sua avaliação financeira dentro daquilo? Sim, fazer uma crítica mesmo bem crítica em relação ao que ela recebe, né, da prefeitura e no Icoafan, né? No Icoafan, eu quero, porque tá, né? Mas esse dever de casa normalmente não é feito. Aí temos um problema. Temos um problema. Na pressa para pegar um contrato público e começar a ter uma nota de empenho de um valor alto e conseguir um financiamento, enfim, na pressa de fazer dinheiro, as pessoas acabam, principalmente as empresas, acabam não fazendo trabalho de casa, não procuram a viabilidade financeira para aquilo. Isso gera um problema enorme. Por exemplo, se ele não entregar a obra, é passivo de multa. Ou se entregar a obra fora dos padrões, a fiscalização pode impugnar aquela etapa da medição e simplesmente a pessoa não recebe, ou o empresário não recebe. E assim sucessivamente, você acaba criando uma bola de neve. Eu tenho inúmeras experiências de empresas que não conseguiram entregar obras. Na verdade, é até raro, por incrível que pareça, é até raro. Eu queria que você contasse esse caso. Eu me lembro de uma palestra que você deu na faculdade. Foi muito interessante, muito mesmo, na época que eu dava aula de tópicos integradores. Eu te chamei para falar com o pessoal que estava formando e tal, para justamente conscientizar a cabeça do povo, né, que a gente tem que entrar com o pé direito, com responsabilidade, com esse cuidado de ser criterioso, de ter essa reflexão crítica em relação aos contratos que está querendo. Porque quando a gente forma, né, a primeira oportunidade parece que é a única oportunidade que vai ter na tua vida, e não é bem assim. Né? Às vezes é melhor você declinar de algo que está com potencial muito ruim, né? Está com potencial muito para dar errado, e avaliar as coisas. E eu lembro de uma obra, acho que você contou, justamente teve que aterrar a rede toda, só não me lembro onde era. Eu queria que você contasse um pouquinho. Foi em Boa Vista. Nós tivemos, nós estamos hoje lá também em execução de obra. Nossa drenagem pluvial mais profunda, ela já bateu 5,70 metros. Então, é uma drenagem muito profunda.
mas a segurada. Oi, voltou. O lençol freático de Boa Vista, ele é muito sazonal. Então, na época da cheia do Rio Branco, o lençol freático aflora, fica muito raso. A gente escava 2 metros ou até menos e já está brotando água. E na época da seca, o lençol freático baixa junto com o calado do rio. Então, nós tivemos esse grande problema lá há 2 anos e estamos tendo esse problema hoje, lá em Boa Vista. Porque nós estamos escavando 5 metros de profundidade para colocar a tubulação de drenagem. No entanto, começou o período chuvoso lá e o calado do rio está subindo. Então, o lençol freático está subindo junto. Está subindo junto, então, sim. Toda essa tubulação... mas foi um projeto elaborado pela prefeitura para colocar a tubulação nessa profundidade. Ok, nós estamos executando. Agora, a tubulação passa a não ter viabilidade para drenagem, porque ela vai estar embaixo do lençol freático. Gente, isso é um absurdo. Entendeu? É exatamente isso. Até eu que não sou da engenharia, gente, eu sou geóloga, só para deixar claro, né, cada um no seu quadrado. Mas eu já tenho uma noção, poxa, são 10 anos dando aula para o pessoal da engenharia civil na área de mecânica, né, de solo, enfim, as áreas que são mais afins à geologia. E até eu sei que isso não é possível, né, de ser aceitável, concebido. Mas assim... Eu estou impressionada. Aí existe a célebre parte da engenharia. A gente executa um projeto que foi pré-estabelecido. Se tem viabilidade técnica ou não, a gente faz o nosso relatório. Tá? Sim. Nós, como engenheiros contratados por uma empresa, não podemos deixar de fazer. Fazemos nosso relatório, colocamos a nossa observação, nosso ponto de vista a respeito daquilo. Tá? E passamos para a prefeitura. A análise técnica é da contratante, não da contratada. Não da contratada, eu sei. Isso. A contratante, ela passa a analisar o projeto e ela pode fazer um aditivo para fazer a alteração daquele trecho, como aconteceu em 2018. Nós tivemos um aditivo para fazer a alteração de 2 ou 3 trechos. E esse trecho hoje, que nós estamos trabalhando, a gente simplesmente deu uma paralisada aguardando a posição da Prefeitura de Boa Vista para ela sintetizar, ok, não tem viabilidade técnica, o que a gente faz? Continua a obra? A gente pode continuar, não tem problema. Mas a responsabilidade sobre a obra, sobre o projeto, não é nossa. Nós fizemos o nosso trabalho de casa, fizemos o nosso projeto executivo e estamos executando a obra conforme vocês nos orientaram. Agora, quem vai dar viabilidade a essa obra não é a gente, é o projeto básico. Mas eu te pergunto, caso a prefeitura diga que não é mais viável, isso não vai prejudicar, de certa forma, a empresa de vocês? Porque devem parar as medições, vocês ficam um tempo aguardando, né, um posicionamento técnico da prefeitura. Isso não chega a ser também um problema? Não, porque a gente trabalha com vários trechos, várias frentes. Entendi. Então, Entendi. quando dentro do cronograma físico-financeiro apresentado pela prefeitura, é difícil a gente ter uma única frente, senão a gente não cumpre o prazo. Então a gente passa a ter várias frentes. E dentro dessas frentes a gente acaba trabalhando e encontrando vários problemas entre o que foi planejado e o que a gente está executando. É normal, não tem como. Isso faz parte do processo? Faz parte do processo. Isso acontece para obra de drenagem, obra de pavimentação, obras de grande porte, obras civis. A gente espera que com o BIM, aí, todos os projetos sejam feitos no BIM, não compatibilizados no BIM, diminua os erros executivos. Mas até vir a ficar efetivamente em prática, tem um prazo muito grande. Assim, só curiosidade. Eu tive a oportunidade de conversar com um engenheiro de pavimentações de Minas, de pavimentações, eu não lembro muito bem. Ele era alemão, ele tinha se formado na Alemanha, e nós nos conhecemos quando eu estava analisando uma máquina da Virtin, que é uma fresadora, e a gente acabou conversando, trocando uma ideia. Nós, Brasil, de uma forma geral,
estamos atrasados, em média, 15 anos em tecnologia da construção civil do que países europeus ou norte-americanos têm tecnologia. Isso para obras de grande porte. Eu até quero que tu desenvolvas isso já já. Só comentando rapidinho, né, o Mozart, acho que Eduardo Mozart, ele fez um comentário aqui na live, a gente está tendo os comentários, e às vezes eu esqueço. Gente, podem fazer perguntas, tá? A gente tem um comentário e uma pergunta para ti rapidinho, tá? Mas façam perguntas, isso é bem legal, né? Na verdade, é um bate-papo mesmo. E a ideia é a gente ter essa interação, que às vezes eu fico tão distraída, mas é porque eu estou aprendendo também, né? Estou aprendendo aqui, dei um desconto para mim que eu vou conseguir. Então, o Eduardo, ele falou o seguinte, que recentemente ele teve uma licitação de 500 mil para manutenção e o primeiro colocado baixou 160 mil. Eu nem consigo, entendeu? Como que eu saio de 500 mil para 160 mil, gente? E o quarto colocado foi que pegou a obra. Então, realmente é uma coisa que... Assim, o mundo da licitação não é nada sutil, não é nada delicado. Não, porque, poxa, de 500 mil, baixar 160 mil, ele tirou o quê, gente, dali? Não sei, depois o Eduardo comenta aí com a gente. O que ele viu aí nesse orçamento. A própria 8666 permite para obras civis 25% de aditivo, tá? E para obras de manutenção até 50% de aditivo em cima do contrato. Porém, tem uma ressalva. O cara que entra numa licitação querendo baixar os 25 para depois ganhar os 25 no aditivo, ele não ganha. Não vai ganhar. Não, porque não o aditivo... Mesmo? Não, porque olha só, bora lá. Uma licitação, a fonte pagadora, normalmente, não é a prefeitura, não é o Estado. Ela fez uma licitação porque tem um recurso federal já destinado para uma obra específica e ele vai fazer. Entendi. Quando acontece um aditivo àquele projeto, a fonte pagadora passa a mudar. Não é mais a federação, e sim o Estado ou o município vai ter que arcar com aquela despesa. O Estado arca com o valor do projeto, a União arca com o valor do projeto. Se o valor do projeto é 500 mil, a União vai arcar com 500 mil. Acabou. Mas houve um aditivo de 10%. Esses 50 mil, quem é que vai arcar? O município ou o Estado. Não mais a União. Aí não paga. Mas aí eles não vão pagar. Exatamente. Se o município não tiver condições de pagar, paciência. Não paga. Nem quando tem condição. Não sei nem se tem alguém de prefeitura aqui, por favor, não é isso. Porque a gente sabe que o processo é demorado. Eu já prestei serviço para várias prefeituras onde as condições mudam, né? As condições de pagamento realmente não deveriam acontecer assim, mas mudam. E é bastante complicado. Eu ainda confio muito nas licitações, digamos assim, né? No governo federal. No governo federal, para fazer a efetivação de pagamento, eles são muito certinhos nisso e tudo e tal. Né? Temos um comentário aqui, deixa eu comentar contigo, a Leonara é da LAG, eu acho. Os pregões eletrônicos, isso, a Leonara, eu sei que a Leonara trabalhou lá, que ela trabalhou comigo, aliás, eu trabalhei com ela, foi ela que me contratou na época, entendeu? É formada também em engenharia civil, maravilhosa. Beijo, Leonara. Ela está comentando aqui, ó. Os pregões eletrônicos estão dificultando muito a execução das obras, mergulham muito nos descontos e depois não conseguem concluir. A gente está passando exatamente por isso. Experiência própria. A gente está passando exatamente por isso. Assim, nós temos todas as planilhas e todos os editais passam por mim para que eu analise e consiga estipular um desconto máximo. Mas quando estipula um desconto máximo hipotético de 7%, 8% em cima do valor orçamentário apresentado, a gente vai para a concorrência, vai para a licitação, cara, nossas concorrentes estão baixando 15%, 20%. É surreal. É sério isso. É um grande problema. Eu entendo. O Charles, lembra do Charles? Charles Brito? Lembro. Arquiteto. Professor da Uninorte, grande amigo, está dizendo assim, ei, sou da PGM, não fale da PME. Charles, estão ouvindo, Charles. Não, mas deixa eu fazer um adendo aqui. Nós temos contratos vamos se unir para defender a prefeitura. Nós temos contratos com a prefeitura de Manaus e, assim, nós temos 2 contratos. E elas pagam. Na verdade, demora um pouco, mas pagam.
Mas paga. Mas paga, mas paga. A gente tem mais uma pergunta aqui, Fred. Né? Deixa eu vou ter que botar o óculos para ler, que só a pessoa aqui não está mais. Espera lá. Perguntaram aqui, Andrade perguntou: como fazer para não pegar pino quando se está executando o serviço? Bora lá. Licitação civil, ou licitação pública de obra civil, primeiro que o prazo médio para pagamento é de 30 a 60 dias, se tudo correr bem depois que você apresenta a nota fiscal. Então, tem que ter um capital de giro bom, né? Muito bom, senão você não consegue manter a obra em execução. Daí, existem várias situações políticas por trás de um contrato público, que não é só a obra. Aí você vai, beleza, não quero pegar pino. Primeiro conselho que eu dou que é: procura a fonte pagadora daquele contrato, daquele certame. Por quê? A fonte pagadora, se ela for tesouro municipal, você vai ficar atrelado, sim, ao município para receber. E de acordo com a Secretaria da Fazenda Municipal e a disponibilidade financeira para pagamento. Ponto. Não tem segredo. A fonte é um contrato municipal, tá? Mas a fonte pagadora é uma fonte federal. Isso acontece. A fonte pagadora não é o município. Então, o contrato é municipal, mas a fonte pagadora é da União. Opa, maravilha. É muito difícil receber pino em relação a esse serviço, porque o dinheiro já vem carimbado. O dinheiro é para aquela obra específica. Entendeu? Então, só vou fazer licitação federal agora. A licitação ela pode ser municipal, mas o recurso... Ele mas a fonte pagadora... É uma fonte pagadora que vem destinada para aquilo. É um recurso carimbado que a gente fala. Então, se o prefeito ou o governador pegar aquele recurso e destinar a outro fim, ele tem que apresentar uma justificativa para isso, senão é um crime fiscal. Então, ele pode ser indiciado por isso. Quando você tem um recurso próprio para uma determinada obra, é para aquilo e acabou. Então, gente, estamos voltando, está reconectando. Vai, que tá vindo. Vai reconectar. Tá indo. O áudio eu já estou ouvindo. Voltou. Bem, voltou. Voltou. Então, assim, um exemplo disso, de uma licitação municipal com verba federal, é o próprio FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A licitação, ela ocorre no município. Tá? Os municípios podem fazer a sua adesão no programa federal, fazem a aquisição dos projetos, que são federais, licitam a obra no município, e aquele recurso não é da prefeitura. O recurso para a construção daquela obra é do Tesouro Nacional. Então, o FNDE passa a fiscalizar a obra em parceria com a prefeitura até a conclusão da obra. Mas o dinheiro para aquela obra em si é da União, não é do município. Mas a licitação foi feita pelo município. Pelo município, entendi. A licitação está fechada já, quer dizer, o recurso para ela já está ok. Então, mas aí vem aquela pergunta: por mais que esteja ok o recurso, né? Mas ainda fica a critério, por exemplo, da prefeitura definir as datas de medição, pagamento. Existe, assim, não sei se acontece, né? Essa prorrogação, digamos assim, essa prorrogação proposital para fazer o pagamento nas medições, enfim. A gente tem esse tipo de problema? Existe, mas muitas das vezes por falta de informação. Porque na própria licitação, um dos documentos básicos exigidos é o cronograma físico-financeiro da obra. Entendi. Então, aquele cronograma físico-financeiro, em 30 dias, eu vou ter que apresentar uma medição. Em 60 dias, eu vou ter que apresentar outra medição, e assim sucessivamente. Se com 30 dias eu apresentei uma medição, a prefeitura ela tem um prazo para processar aquela medição. É fato. E esse prazo para processar essa medição e pagamento é o que varia em torno de 30 a 60 dias. Eu já peguei até 90, mas assim é muito
É muito sazonal. Isso depende muito do departamento público, depende muito do serviço público que você está, da prefeitura que você está prestando serviço, então tem uma grande variação em relação a esse prazo. E existe um outro problema quando o recurso é federal. As medições que a prefeitura tem que apresentar para comprovar o pagamento e o desembolso financeiro do recurso que já foi disponibilizado pela conta tem que ser feito pela prefeitura e não pelo empresário. Existem dois sistemas federais em relação a isso, que é o FNDE, que eu comentei, que é o Sistema de Educação, e no Sistema da Saúde existe o SISMOB, que também é para obras de construção de UBS, hospitais e tudo mais. Como é o nome? SISMOB? SISMOB? SISMOB. SISMOB. SIS, com S, sistema. SISMOB. SISMOB. Entendi. E eu tenho o FNDE com o Programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, são basicamente dois programas federais, com recurso federal, e disponibiliza dinheiro às prefeituras para que elas façam obras. E façam, assim, de certa forma, atendo às necessidades do seu município. Agora, tem uma série de problemas em relação a isso. Porque, por exemplo, se o prefeito não tem uma equipe interna que faça as medições e faça a alimentação do sistema, o que acontece? Trava os pagamentos até que seja atualizado. Daí, realmente, o empresário acaba sofrendo. Então, por falta de informação, o empresário não recebe uma medição porque a prefeitura não fez a parte dela no sistema para apresentar o que o empresário já fez, por exemplo. Entendeu? A Concremate é uma empresa contratada aqui no Norte para fazer as medições e conferir o que o empresário está fazendo. Isso no FNDE. Então, a Concremate ela passa a ter uma função fiscalizadora. O FNDE contratou ela para ter uma função fiscalizadora a respeito das obras que estão sendo construídas dentro dos contratos já firmados. Entendi, para ver se dá celeridade nisso e as coisas consigam realmente se ajustarem dentro desse cronograma físico-financeiro, que é uma exigência aí do sertão. Assim, se for passar das minhas experiências, da época que eu era fiscal, depois engenheiro, depois diretor de engenharia, é muito comum mesmo, nós temos empresas com problemas financeiros, com prefeituras e Estado. Isso é extremamente comum, que era para ser o oposto, era para ser o contrário, né? Era para não ser comum. Mas nós temos. Não era para ser. E isso dificulta muito o desenvolvimento de certos setores. Quer seja por empresários que entrem nesse meio, não para fazer obra, mas para ter algum tipo de ganho em relação a isso. Porque a própria Lava Jato está aí, a gente sabe que as grandes empresas, Odebrecht, Camargo Correia, elas foram condenadas exatamente por essa prática ilícita. E posso afirmar que não são só essas grandes empresas que fazem, diversas outras empresas têm a mesma prática. Até porque se você não fizer, você tem alta carga tributária, você tem um prazo de 90 dias para receber um recurso, enfim, você acaba sangrando mais do que você deveria por uma irresponsabilidade. Pois é, mas era isso que eu ia te perguntar, até porque tu acredita que daqui a pouquinho a gente tem que encerrar, mas eu quero te aproveitar mais ainda, já passar rápido, mas eu vou voltar a te chamar, porque eu acho isso muito legal, a gente vai marcar uma nova data, mas eu queria que você falasse um pouquinho, aproveitando esse gancho agora que a gente está nesse cenário que parece um pouco, né, pessimista, mas que eu particularmente, né, dentro dessa área, eu queria saber a tua opinião. Né, existe, digamos assim, eu vou reformular. Eu enxergo, né, pós-pandemia, um mercado muito aquecido. Né, e para o mercado ficar aquecido, né, dentro da área de engenharia civil, muitas demandas são feitas via governo. Né? Então, qual é o teu conselho, né, para o estudante ou para o recém-formado, né, ou mesmo para pequenas empresas que estão, né, nos acompanhando aqui? A gente encara essas licitações, a gente vai para cima, eu preciso me especializar para fazer isso, ou eu preciso estudar, o que eu tenho que fazer, digamos, qual é o conselho que tu dás para que a gente possa iniciar um trabalho dessa natureza, e se vale a pena trabalhar com isso? Assim, primeiro vale muito a pena,
porque a gente passa a conhecer obras de um volume muito maior. A gente sai de construir simplesmente pequenas casas, pequenos apartamentos, e passa a construir obras de infraestrutura. Na verdade, foi essa a grande motivação que eu tive, porque eu queria conhecer, participar de obras de grande porte. E eu sempre gostei de obras de infraestrutura, isso de forma geral, pontes, viadutos, estradas. E essas obras, elas não são, de forma alguma, financiadas pelo poder privado, elas são financiadas pelo poder público. E então, para mim, eu senti a necessidade de estudar essa área. E o primeiro conselho que eu posso dar para quem quer entrar em relação a contratos públicos, independente seja para construção civil ou para fornecimento de materiais, primeira coisa, estuda muito a licitações e, se possível, fazer o curso de pregoeiro. Porque você não fica na mão de pessoas para te fazer uma proposta orçamentária. Por exemplo, logo no início da minha vida, nessa área, eu tive contato com pessoas que eram pregoeiras, que elas faziam a proposta para a empresa A, faziam a proposta para a empresa B e faziam a proposta para a empresa C. E recebia pela empresa C para fazer a empresa A e B perderem. Gente do céu! Entendeu? Então, existem vários profissionais... Não. Tem várias coisas que eu nem imaginaria. Acho que eu sou muito ingênua ainda nisso aí. Existem vários profissionais, a gente chama isso de lobistas. Então, existem os lobistas das licitações, eles vendem facilidade para fazer as propostas, mas ele está vendendo para ti uma proposta que ele vai vender para você perder, entendeu? Você vai pagar por um serviço que você não vai ter sucesso numa licitação. Porque esse cara, ele está vendendo para você, está vendendo para outra pessoa, está vendendo para outro empresário, e quem pagar maior, ele ganha, entendeu? É simples assim. Então você não pode ficar na mão dessas pessoas. Se você não conhece o processo licitatório, se você não conhece o processo da concorrência, por assim dizer, não contrata ninguém. Porque eu já vi muita gente, sabe, perder dinheiro com isso, depois gastar dinheiro para tentar entrar numa licitação e não conseguir. E depois que consegue entrar numa licitação, não consegue terminar a obra. Gente, é muito punk uma coisa dessa. Não, o mercado Agora, vem cá, isso não acontece só aqui. Realmente, a gente tem uma ingenuidade porque acha que tudo é transparente, tudo é claro. Não, mas existe um mercado obscuro aí por trás. Existem várias pessoas, vários profissionais trabalhando para ganho próprio, entendeu? Simples assim. Claro, existe uma diferença muito grande, eu costumo sempre comentar isso, entre o que é ilegalidade e o que é imoralidade. Sim. Imoralidade, sim. É ilegal o cara fazer isso? Não tem nada na lei que proíba. Mas é imoral. Que proíba, eu sei. Eu sei. Mas é imoral. É imoral. É imoral. Se a gente parte do princípio de que está vindo para trabalhar e construir uma sociedade com princípios, né? Eu não sei, eu não me sinto confortável com isso mesmo, não. De verdade, acho que ninguém, né? Um detalhe. Então, nesse período todo da pandemia... Desculpa. A gente tem 3 minutos. Eu tenho que se aproveitar. Me dá uma dica de curso para quarentena. Né? Falaste do curso do pregoeiro. Além disso, tem mais algum curso assim que você julga que seja assim, show de bola, que possa nos iniciar nessa questão aí? Ou que seja complementar para a formação? Pregoeiro e orçamento de obra. Principalmente então, orçamento de obra pública. Então fica a dica, gente. Buscar aí essa formação, até mesmo para o povo que já está formado, que está aqui nos acompanhando agora, né? O curso de pregoeiro e de contratos públicos. Orçamento de obra e orçamento de obras públicas, assim, é um curso... orçamento de obras públicas. Exatamente. São cursos top e eu acho que... Eu tenho dificuldade para achar profissionais que são especialistas em orçamento de obras públicas. Isso é uma dica aí, gente, para quem está nos ouvindo, entendeu? Que está querendo iniciar. A gente vai precisar finalizar, porque senão o Instagram corta a gente, entendeu? Faltam uns 2 minutinhos. Mas, Fred, eu queria te agradecer, vou passar uma mensagem. Pode dizer um beijo, mandar beijo para tua esposa, não tem problema, que hoje é dia dos namorados. Dia dos namorados hoje. Dia dos namorados, terei